A gente muitas vezes acaba se perguntando, né, quanto que vale uma vida. O Espírito Santo já registrou, desde o início do chamado colapso da segurança, que se iniciou em dia 4 de fevereiro de 2017, 180 mortes. Esse processo se iniciou com a manifestação principalmente de mulheres de policiais, mães, filhas, esposas, que fecharam as portas dos batalhões e dos quartéis para que, de alguma forma, já que é ilegal a greve dos policiais militares, eles conseguissem reivindicar melhores condições de trabalho. Somente no dia 6 de fevereiro foram registradas 40 mortes. Os dados ratificam, portanto, as estatísticas nacionais, porque 85% dessas mais de 180 mortes, isso são dados de 12 de fevereiro, são de negros. A grande maioria tinha entre 17 e 22 anos. 95% deles eram do sexo masculino. Onde a gente teve mais registro de mortes foi na cidade de Serra, seguida pela cidade de Vitória. Há cerca de um mês, nos jornais, os economistas chamados pela grande mídia elogiavam a responsabilidade fiscal e o ajuste econômico realizado pelo Espírito Santo. Entretanto, o que a gente vê é que essa austeridade não gera senão piores condições de trabalho, não gera senão sucateamento do serviço público e ratifica algo que a gente tem no plano nacional, que é o extermínio de jovens negros, principalmente do sexo masculino, nas periferias e nas favelas. Entendendo a política de austeridade como um ajuste fiscal e orçamentário, quer dizer, uma operação de política econômica de um governo, mas que está invariavelmente ligado a um aumento de uma política repressiva. Né? Repressiva em que sentido? À medida em que os cortes vão gerando uma certa insegurança social, né, o governo se vê obrigado a controlar isso, e a maneira de controlar isso é via polícia e, se necessário, o acionamento do exército. O Paulo Artung, ele acabou sendo o governador que realmente colocou o Espírito Santo nos trilhos da política neoliberal. O neoliberalismo, as políticas neoliberais no Brasil já vinham sendo aplicadas, a gente pega pelo menos desde o governo Fernando Collor, mas com mais força no governo Fernando Henrique, e isso continua. Mas no Espírito Santo, especificamente, a dimensão política e a dimensão econômica do Estado impedia que esse modelo, que era um modelo naquele momento mais moderno, entre aspas, a gente fala de uma modernização neoliberal, mas com ressalvas esse termo modernização, mas o que acontecia até aquele momento é que a gente tinha governos e tinha uma dimensão política e econômica que inviabilizava essa chamada modernização aqui no Estado. E Paulo Artung, naquele momento, num discurso que ele construiu contra o chamado crime organizado, é quem conseguiu administrativamente criar um pouco dessa dimensão que era já as bases desse chamado ajuste fiscal que a gente vive hoje. Mas esse modelo econômico, se de um lado, naquele momento histórico, isso é um dado curioso, naquele momento histórico, realmente, entre aspas de novo, acertou as contas, acertou a economia capixaba, que realmente vinha em frangalhos nos governos anteriores, acaba que nessa sequência constrói uma série de outras políticas que vêm como consequência dessa lógica da austeridade neoliberal, com efeitos sociais terríveis. Aqui em São Pedro, por exemplo, desde que estou aqui, a gente convive cotidianamente com tiroteios de manhã, de tarde e de noite. Constantemente nós tropeçamos em cadáveres nas ruas, praças, escadarias e becos. Não é novidade para ninguém. Acontece que o Estado sempre se fez omisso com relação à periferia. E quando ele se faz presente, é sempre com muita truculência, com muita violência.
A forma como os jovens e adolescentes são abordados na periferia é muito diferente da forma como são abordados os meninos jovens, os adolescentes da classe média, da classe rica aqui de Vitória. A greve, ou melhor, o movimento que a Polícia Militar implementou, ela socializou, democratizou a violência e a sensação de segurança. Porque não está tendo homicídios nos bairros ricos, nos bairros de classe média. Aliás, se tivesse ocorrido 10 homicídios ou 10 execuções, porque o que está acontecendo na periferia são execuções, se tivesse acontecido 10 execuções na Praia do Canto, por exemplo, essa crise já teria sido sanada. Mas quem está morrendo são os jovens, filhos dos pobres, pretos, moradores de periferias, pessoas que são consideradas suspeitas e tidas como vagabundos. Então, essa é a questão. Até hoje tem gente pensando que foi grupo de tráfico se matando entre si. Talvez boa parte da população desse bairro Forrosa ainda não entendeu que a maioria das mortes que aconteceram aqui era de sujeitos externos à vida do bairro, que vieram para matar durante essa paralisação da PM. Eu acho que, assim, para mim, a centralidade desse debate todo é como enfrentar o genocídio da população negra brasileira. Hoje, majoritariamente, a população negra brasileira morre por tiro da polícia ou é encarcerada por abordagem policial. E eu acho que a principal política que foi construída no governo Hartung, desde o primeiro governo Hartung, foi exatamente uma política de encarceramento em massa. A gente começou o governo Hartung com mais ou menos 2.900 presos. Hoje, em 2017, a gente já se aproxima de 20 mil. Foi um crescimento bastante expressivo. No final do governo Hartung já eram mais de 12 mil, cerca de 12 mil. Então a gente vê que é um crescimento constante, mas um crescimento exponencial dessa massa carcerária. E essa massa carcerária ela é composta justamente daquelas pessoas, para a gente poder fazer a conexão com essa questão da lógica neoliberal. Então são justamente aquelas pessoas que não têm acesso ou que são rejeitadas, expulsas dessa sociedade de consumo e que acabam sendo, então, controladas por meio de uma política criminal. Então há uma transformação. Em vez de você ter uma política social com relação à pobreza, você tem uma política criminal da pobreza. E isso culmina, logicamente, numa sistemática de encarceramento em massa. A gente começa a prender cada vez mais e cada vez mais pobres. E essa sempre foi a grande estatística aqui do Espírito Santo. Jovens, negros, pobres, moradores de periferia, com baixa escolaridade. Esse sempre foi o grande grupo, o grande alvo dessas políticas de encarceramento no Espírito Santo. Enquanto estavam morrendo os pobres, o governo do Espírito Santo era apresentado nacional e internacionalmente como um governo padrão, um governo exemplar, austero, saneador das contas. Mas na medida em que a classe média se sente insegura, isso muda de figura. Outra coisa importante dessa política de austeridade é como ela se constitui não só como uma política institucional, mas como ela precisa convocar os cidadãos a se sentirem parte disso. Então, todo o discurso, de uma certa maneira, é repassado para a população em geral, na medida que ela tem que compreender que cortes precisaram ser feitos, que ajustes são necessários e que não há outro caminho. Então, não me surpreende que as pessoas aqui no Espírito Santo aplaudam a Força Nacional de Segurança, aplaudam o Exército e clamem por uma polícia mais bem remunerada, mais eficiente, desde que ela não atinja as contas do governo. Eu costumei usar uma imagem assim, que numa política de austeridade se fala muito em planilhas. E entre planilhas e pessoas, a política de austeridade sempre vai ficar ao lado das planilhas, ou seja, do ajuste necessário. Você dedica em um telejornal de hora do almoço, por exemplo, um tempo muito maior para discutir a crise econômica que esse movimento traz do que para discutir as vidas que foram perdidas. Não que um arrombamento de uma loja na Praia do Canto ou a invasão de um condomínio não seja importante, que isso não deva ser discutido, mas você sobrepor essa informação
a mais de 150 mortes é uma coisa absurda, né? E a própria descrição dessas mortes em números, né, desconsiderando a história de cada indivíduo, desconsiderando a origem desses indivíduos, que são negros da periferia, em sua maioria absoluta, esse simples ato de transformar a morte em números já é a maior barbárie possível que o jornalismo poderia cometer. O governador, na sua primeira entrevista, falou de um sequestro, sequestrando, né, a sociedade. Isso me fez pensar um pouco numa situação de sequestro real de alguém da família, né? Assim, muitas vezes, se tem um ente querido sendo sequestrado, qual que é o preço, que situação que você estaria disposto a pagar resgate, né? E as pessoas lidam com isso como se fosse com um número, né? Então, as histórias, as memórias, elas são esquecidas, assim. A gente tem escutado relatos, tem escutado histórias sobre situações em que as pessoas simplesmente saíram de casa, às vezes foram encontrar com os amigos e não voltam. Assim, toda essa situação, ela traz em evidência algo que já é cotidiano para muitas famílias, para muita gente nos espaços de periferia, que é essa vida que vai, que não tem um mínimo de investigação, não tem justiça. E não estou falando de uma justiça necessariamente para encontrar uma punição que seja vingativa, mas uma justiça de memória, né? Às vezes as pessoas perdem alguém muito querido, perdem um familiar e não conseguem sequer saber o que aconteceu ali ou fazer uma memória real, né, da vida daquelas pessoas. Com relação à conjuntura que a gente está vivendo aqui no Espírito Santo, inclusive, houve muitos posts nas redes sociais, muita gente falando besteira com relação... E aí, direitos humanos, cadê vocês? Mas falar de direitos humanos é falar de garantia de direitos. Falar de direitos humanos é falar de garantia de direitos sociais, de direitos individuais, de liberdades, que são direitos fundamentais, que são direitos que deveriam ser invioláveis. A meu ver, há um interesse de manter o status quo neoliberal, né, que aliena as pessoas com relação aos seus direitos, mas ao mesmo tempo aponta o dedo para quem luta por eles. Evidenciou-se mais uma vez o machismo e a misoginia tão presente em nossa sociedade, né? Para além de se discutir as táticas do movimento, o que foi possível perceber é um conjunto de críticas e ataques, em especial através das redes sociais, dizendo: mulheres, o que vocês estão fazendo aí? Vão para casa, vão lavar roupa, vai cuidar dos filhos, ou seja, remetendo mais uma vez que o lugar da mulher é dentro de casa. Se não por essa via, outro tipo de crítica que também foi possível perceber é que mulheres, suas vagabundas, suas vadias, ou seja, remetendo mais uma vez aquilo que deve ou não ser comportamento da mulher, né? O que coloca aí certamente a compreensão de muitos é que lugar de mulher não é na política, não é na luta, não é na resistência. A gente escuta muito homem passando aqui, falando pra gente lavar uma roupa, como se a gente estivesse aqui porque não tem nada realmente para fazer em casa. Às vezes até mulheres mesmo hostilizando a gente, falando para ir trabalhar, como se a gente estivesse aqui por hobby, né? Como se fosse maravilhoso estar aqui comendo marmita, o dia todo no sol. Está sendo difícil, né? Muitas vezes a gente tem muito apoio, só que às vezes a gente também vê muita gente passando, utilizando o movimento. A gente acredita que a mídia é causadora de grande parte dessa hostilidade, porque está sendo noticiado muita coisa falsa, informação contra informação, deixando a população mesmo contra a gente, né? Então, exatamente aqui nesse ponto, em frente ao QCG, às vezes torna muito difícil ficar, porque é mídia toda hora, reportagem o tempo todo. É um ponto complicado. Porque o jornalismo que nós temos aqui no Espírito Santo, via de regra, é um jornalismo feito a partir da apuração do boletim de ocorrência. Então, né, isso
e apenas lembrando, vale frisar que nós temos excelentes repórteres nas redações do Espírito Santo, excelentes jornalistas, mas apesar do esforço desses repórteres, o modelo que se tem hoje é um modelo de apuração do boletim de ocorrência. Ou seja, a gente discute o resultado, que é o crime. A gente jamais discute a solução para o problema ou o que provocou aquele problema. Não se discute políticas públicas, não se discute políticas sociais, não se discute nada além do fato, do hard news, do banal. Então, esse problema que eu falo que é um problema de independência também é um problema que ocorre em outros espaços, mas aqui no Estado, mais uma vez, essa crise, né, este movimento deixou muito claro que é um problema grave que nós enfrentamos no Espírito Santo, que é a falta de independência dos veículos tradicionais para poder cobrir da forma adequada o assunto. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma dependência, e uma dependência que ela não vem de hoje, ela vem de longa data, de determinado grupo político e econômico que mina a independência dos veículos locais para poder falar, para poder ter a liberdade de voz sobre o assunto. Ter sua apuração atrelada às fontes oficiais, ao boletim de ocorrência, à própria polícia militar e às fontes oficiais do governo do Estado, a mídia local foi incapaz, né, de dar o devido tom à cobertura destes eventos nas últimas semanas. A gente foi levado, induzido a acreditar que você só tem duas alternativas. Ou você está com o PH ou você está com a PM. Não é? A gente foi induzido a acreditar que só existe o mocinho ou o vilão, ou o bandido ou o herói. Não é? E não é bem assim. Teóricos já vêm apontando há décadas também a aproximação dos discursos neoliberais, da racionalidade neoliberal com uma racionalidade autoritária, com uma racionalidade de exceção, inclusive, né? E isso eu acho que fica claro nesse momento. E esse governo, assim, que não é de hoje, não sabe conversar, né? Ele não conversou com a polícia, ele não conversou com a sociedade, ele não conversou com os estudantes, ele não conversa com nenhuma categoria que requer melhoria. Ele só pensa mesmo no interesse financeiro e direto de manter as contas estáveis. E contas estáveis para quem, né? Porque a gente sabe que o Estado é um Estado muito rico, que tem um nível de produção muito alto, mas é um dos estados em que mais tem também a oferta de isenções para empresas. Então, está complicado, tá difícil suportar essa ausência que o Estado está se fazendo, né? Essa hostilidade com que o movimento está sendo tratado, e não só o movimento, mas os militares também. A intransigência do governo, a falta de diálogo, também é uma forma de expressar esse machismo presente na política. Afinal de contas, o governo não aceitou dialogar com as mulheres. Eles falam que tem diálogo, só que a negociação deles é a seguinte: saiam da frente dos quartéis, dos batalhões, e a gente conversa. É algo a se negociar se der. Então, assim, saiam, por favor, a gente precisa da polícia, mas só que a gente vai fazer quando for possível pra gente. Sabendo, assim, que pelas consultas públicas há dinheiro público, sim, que não está sendo investido. A utilização de mecanismos que não privilegiou o diálogo, que não privilegia buscar alternativas com a sociedade. A sociedade ficou alijada desse processo de debate da segurança pública. Os agentes públicos, o sistema de justiça e segurança não podem se aquartelar nos seus gabinetes e deixar de ouvir e buscar saída para isso. A gente pode pensar, por exemplo, na instalação imediata do Conselho Estadual da Segurança Pública como instrumento, um espaço de diálogo. A gente pode pensar na ouvidoria independente de segurança pública, a gente pode buscar outras saídas, mas a gente precisa não perder de vista de que é essa população pobre da periferia que é a vítima primeira de uma política de segurança inadequada. Quebrar com essa política de austeridade significa também quebrar com essa subjetividade policial que não está só no policial de farda, está nesse cidadão que adora denúncia, que adora julgamento, que tem juiz como herói. E acho que esse é um grande desafio, a gente continuar se chocando diante da tragédia, a gente continuar chorando, a gente continuar se fragilizando,
Mas, ao mesmo tempo, diante de tanta negativa, né, de diálogo, de conversa, a gente também não pode desistir. Mas a questão é, né, quantas vidas ainda vão ter que ir para que a gente consiga se fazer ser escutado, se fazer ser ouvido.